Por que não consigo vender? Saiba a resposta e como alavancar as vendas. É uma pergunta comum em times comerciais. Afinal, fazer um cliente dizer sim para uma proposta é sempre algo muito desafiador. Contudo, existem razões que levam uma pessoa a não querer comprar, e conhecê-las é essencial para aumentar as vendas. Fique conosco e receba algumas explicações. Quem trabalha com vendas certamente ouviu essa frase em algum momento. Vou pensar e preciso de algum tempo, em seguida te retorno. Precisamente antes de perder uma venda que estava no seu pipeline, nessas horas, uma pergunta ressoa na cabeça de muitos vendedores. Por que não consigo vender? O primeiro ponto a ser trabalhado aqui é aceitar essa realidade. Até mesmo os melhores representantes comerciais perdem vendas. Por isso, em vez de lamentar as chances perdidas, o que um bom vendedor deve fazer é entender por que tais negociações não foram fechadas e, consequentemente, o que deve ser feito para isso não acontecer novamente. Então, entenda por que você não consegue vender. A dificuldade de fechar uma venda existe em todos os tipos de empresa, inclusive em agências de publicidade. Independentemente de um modelo comercial ser simples ou complexo, a razão pela qual vendas são perdidas costumam ser apenas uma: as portas não foram corretamente fechadas. As portas da venda são classificadas em 4 tipos: o dinheiro, a credibilidade, a urgência e a autoridade. Para fechar adequadamente cada uma delas, o vendedor precisa fazer as perguntas certas. Parece confuso, não é? Mas não se preocupe. Vejamos as seguintes. Por exemplo, o motivo do dinheiro. Nesse caso, a venda não acontece porque o cliente diz não ter dinheiro para comprar a sua oferta. Vale dizer que algumas pessoas costumam dizer isso como desculpa. Daí a necessidade de trabalhar as outras portas. Esta pode ser fechada ao fazer a seguinte pergunta: este produto ou serviço custa tal valor? Este valor cabe no seu orçamento? Existe também a questão da credibilidade. Esta é muito importante em vendas cujo produto ou serviço é mais complexo e mais completo e requer o contato de um representante comercial para que explique ao cliente como é o seu funcionamento de fato. Por mais que o cliente possa entender, ele também precisa acreditar que a solução é adequada para ele. Do contrário, ele não irá comprar. Portanto, a pergunta a ser feita é: você acredita neste produto ou serviço? Acredita que lhe será útil? A outra é a urgência. É comum ouvir alguns prospects ou novos clientes darem desculpas como: gostei da sua proposta, mas vou contratar apenas daqui a 6 meses. Pensemos juntos. Se você tem um problema que precisa de pronta solução, não vai esperar meio ano para resolvê-lo, certo? Então, por que um cliente esperaria esse tempo todo? Para tirar essa dúvida, é preciso direcionar a porta da urgência ao fazer a seguinte pergunta: este produto ou serviço que estou te apresentando é do que você realmente precisa agora? Vejamos então a porta da autoridade. Sabemos que algumas decisões devem ser tomadas em conjunto na hora da compra. Se o cliente for corporativo, pode ser que um dos sócios precise participar do processo decisório. Se o cliente final for pessoa física, talvez tenha que levar a proposta para discutir com seu cônjuge, por exemplo. Contudo, alguns vendedores se deparam com o seguinte cenário: um novo cliente prospect informa de maneira súbita que precisa avaliar a proposta com outra pessoa e que retorna o contato quando tiver uma resposta, o que nunca acontece. Para evitar esse tipo de situação, a seguinte pergunta a ser feita é: é você que toma a decisão final? Destravando o potencial com a criação de personas.
A primeira etapa do processo de vendas começou na estratégia de marketing, especificamente na criação de uma persona. Este conceito, ele é semi-fictício, que representa o seu cliente ideal. Dessa forma, todas as ações de marketing são voltadas à atração da persona, tomando como base as suas dores e a forma como a solução da empresa consegue ajudá-la. Essas informações são essenciais ao time de vendas, pois por mais que ele esteja em contato com pessoas reais, elas são atraídas a partir da persona, de modo que tem características e problemas em comum com ela. Se você ainda não tiver uma persona criada, é possível fazer isso com alguns meios estratégicos, tirando o foco do produto e olhando para o público. Por mais que o seu produto ou serviço seja maravilhoso, pertencente a uma marca de grande autoridade e desenvolvido pelos melhores profissionais do mercado, sabe o que tudo isso representa para os seus clientes na hora da compra? Nada. Não queremos dizer que os referidos pontos não contam para o bom posicionamento da sua empresa no mercado. Porém, não são eles que fazem alguém querer comprar de você. A venda só acontece quando o público passa a entender como o seu produto ou serviço resolverá o problema que ele tem. Isso precisa estar bem claro na gestão de vendas, visto que um erro que muitos vendedores cometem é justamente falar o tempo todo sobre o quão incrível é o produto e esquecer a verdadeira razão que levou o prospect até ali, solucionar um problema e não ficar ouvindo uma propaganda. Logo, ao entrar em contato com uma pessoa, os vendedores devem focar aquilo que ele está buscando e fazer as perguntas certas para conectar o problema do cliente à solução oferecida pelo produto. Melhorando o relacionamento com os side sales. Este é um processo de vendas que vem sendo cada vez mais utilizado por empresas e grandes agências, sobretudo aqueles que operam com vendas complexas. Como o próprio nome sugere, no inside sales o processo comercial é feito sem a necessidade de um vendedor sair do escritório, ou seja, talvez até em home office. E as reuniões são realizadas por meio de telefonemas ou aplicativos. A primeira vantagem do inside sales é que ele otimiza os custos de aquisição de um cliente. Afinal, se você precisa enviar um vendedor ao ponto onde o prospect está, a fim de realizar a operação comercial, terá muitos gastos, o que faz o seu CAC aumentar. Além de tornar o processo mais econômico, por não envolver locomoção, o inside sales traz a vantagem de estabelecer um melhor relacionamento. Afinal, durante as chamadas, o vendedor obtém mais informações sobre os clientes, as quais podem ser de grande valia na entrega de valor da oferta. Inclusive, é interessante documentá-las dentro do histórico do cliente no pipeline, o ponto que nós vamos abordar. Mas afinal, como desenvolver um pipeline para otimizar processos? Os seus vendedores têm a ideia de quantos leads eles contataram durante o mês? E de quais são aqueles com que tem a primeira reunião comercial marcada? Quais já receberam a proposta? Quais já assinaram o contrato e se tornaram clientes? Se você respondeu não ou não sei, alguma dessas perguntas, certamente seu processo de vendas não anda muito bem. Mas não se preocupe, isso se resolve com a implementação de um pipeline. O pipeline de vendas traz todas as etapas pelas quais alguém passa antes de se tornar cliente final. Dessa forma, as pessoas contatadas por um vendedor devem ser incluídas no pipeline, a fim de que ele possa conferir em qual estágio cada uma está e o quanto falta para que a venda seja realizada. Desenvolva treinamentos e vendedores mais eficientes. O resultado da padronização do processo de venda por meio de um pipeline, da integração aos indicadores
e da análise periódica da produtividade é assegurar que o treinamento e as estratégias de vendas estejam atualizadas e sempre em aprimoramento. A principal vantagem de implementar um pipeline de vendas e de conseguir maior controle sobre as vendas em uma empresa é justamente a capacidade de manter em constante progresso nos números e resultados de todo o setor. Parece óbvio constatar que a vantagem de ferramentas referente às vendas seja alavancar seus resultados e conclusões. Mas como você já deve saber, converter as intervenções gerenciais em números práticos costuma ser mais difícil do que possa parecer em um artigo. Esses obstáculos costumam ocorrer porque existem muitos fatores que devem ser levados em consideração para alcançar um aumento real na produtividade e vendas de uma empresa. Por isso, é tão importante a implementação dos modelos como um pipeline de vendas, já que padronizar e organizar o processo de vendas o torna mais gerenciável. E agora que você já sabe o que é um pipeline de vendas e como elaborar um para a sua empresa e quais as suas vantagens na prática, é importante compreender os principais pontos sobre gestão estratégica. E se você gostou desse vídeo ou se identificou com algum conteúdo, não deixe de curtir e espero você até o próximo vídeo.